E aí pessoal, tudo bem? Bom, Gabriel de Alencar aqui e hoje eu vou trazer para você uma estratégia que eu aprendi no começo desse ano. Uma estratégia que eu estou utilizando nas minhas vendas e tem me ajudado muito e eu vou passar ela para você também. Eu aprendi essa estratégia no começo do ano, num evento que eu fui, no chamado Powerhouse, no qual ali é um evento para empreendedores e tinha dicas de vendas. E nessa palestra que eu assisti do Carlos Wizard, que é o fundador daquela escola de inglês Wizard, eu não entendia dessa forma e eu vi ele explicando sobre isso e eu comecei a fazer isso com os meus clientes. Eu comecei a ganhar novos clientes, comecei a manter os clientes que eu já tinha, de repente acontecia um problema. E eu quero ensinar essa estratégia para você. Primeiro, ele fala que todo negócio tem que ter o foco no cliente. Você tem que ter o foco do seu negócio tem que ser em satisfazer o seu cliente, porque só assim é que você vai manter aquele cliente e vai conseguir conquistar novos clientes. Primeiro, o que ele fala? Ele fala em transformar a experiência ruim que um cliente tem com você numa experiência boa. E como que a gente faz isso? Primeiro, eu sei que você deve enfrentar diversos problemas com alguns clientes. Eu enfrento, e então eu sei que você também enfrenta isso. Às vezes tem um cliente que teve um problema, recebeu uma peça com defeito, uma peça precisa ser trocada, o cliente não ficou satisfeito com qualquer coisa, de repente com a forma de pagamento, não ficou satisfeito com a maneira que você falou com ele. Acontece diversos problemas e eu vou te ensinar como você faz. Você tem que ver esse problema como uma oportunidade para você transformar essa experiência do cliente numa experiência boa. Porque às vezes você atende um cliente, você vendeu o produto, você entregou o produto, o cliente recebeu, ficou satisfeito, acabou. Só que alguns clientes você tem um contato um pouco mais próximo. Quais? Aqueles clientes que dão problema. O cliente vem até você e reclama de alguma coisa. Ou ele não está satisfeito com alguma coisa na sua venda, no seu atendimento. E aí você tem que enxergar esse problema não como um problema, mas como uma oportunidade de você fazer aquele cliente ter uma experiência melhor. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou aqui em Fortaleza, né? Eu falo Fortaleza, mas eu estou em Aquiraz. E eu fui no mercadinho da esquina e fui junto com minha tia, minha esposa, e numa bancada tinha algumas cartelas de ovos, só que elas estavam bem na entrada e bem assim numa curva do mercadinho. Aí minha tia passando por ali, ela esbarrou no ovo e derrubou os ovos, né? Aí eu me coloquei no lugar do dono do mercadinho, né? E ele assim constrangeu a gente a estar pagando aqueles ovos. Foram 2 ovos, 3 ovos que acabaram de quebrar. Eu no lugar dele, eu não iria fazer isso. Com o que eu aprendi e eu quero ensinar para vocês é fazer isso, é transformar uma experiência ruim de um cliente numa experiência boa. Se ele tivesse assim, de alguma maneira transformado aquela experiência ruim numa experiência boa, não, pode ficar tranquilo, não precisa pagar, pode ficar tranquilo, eu vou mudar aqui esses ovos de lugar, vou colocar em outro, assumisse a responsabilidade daquele momento ali e fizesse aquela experiência nossa se transformar num encantamento, com certeza a gente ia sair dali com outros olhos, mas ele fez diferente, ele constrangeu a gente a pagar os ovos. Eu sei que era certo a gente pagar, não teve problema, mas a maneira que ele lidou com aquela situação nos motivou a não voltar mais ali naquele mercado. E é isso que eu quero ensinar você. Quando você tiver uma experiência ruim com o cliente, transforma aquela experiência numa experiência boa. Vou dar um exemplo como companhias aéreas podem fazer isso. Por exemplo, a companhia aérea, por algum motivo, você perdeu o voo, de repente a companhia aérea pode colocar você em outro voo, numa classe melhor, numa poltrona melhor. Se você for ficar em um dia para o outro, colocar você num hotel 5 estrelas, com tudo que for necessário. E através disso, eu sei que não vai resolver o problema às vezes, mas vai minimizar e o cliente vai ver que você fez tudo o que foi possível para aquela experiência ser excelente. Então, você teve um problema com o cliente, transforma aquela experiência numa experiência boa.
teve um problema, transforma esse problema numa experiência boa. Então, dá um brinde extra para o cliente, faz tudo que for possível para você satisfazer ele. Leva o produto até a casa dele, entrega direto para ele, leva no serviço dele, mesmo que fora de horário, atende ele. Se ele precisar de ajuda em outra coisa, resolve o problema dele. Eu tenho certeza que assim você vai ganhar muito mais clientes e aqueles que você tiver, eles não vão deixar de ser seus clientes. Você não vai perder eles por causa de preço, por causa de nada, porque o atendimento que você fizer para ele vai garantir que aquele cliente sempre queira ser atendido por você. Esse foi o vídeo de hoje, o recado que eu tinha que dar para você, essa estratégia de venda. Eu espero que você tenha gostado. Tá me ajudando bastante. Quando tem um problema, um cliente vem com um problema, eu já penso, é um momento, uma oportunidade para eu transformar essa experiência numa experiência boa. Então eu fico feliz. Faço de tudo para não ter problema com os clientes, mas quando tem, eu fico feliz e eu aproveito aquilo dali para me aprender, para me melhorar e para eu encantar aquele cliente. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa um gostei nesse vídeo, ajuda demais. Compartilha com todo mundo que você conhece. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho do lado para você receber as notificações. Um forte abraço, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.